Olá! Então, durante o nosso encontro número 4 do programa Ter Paz, sendo pai ou mãe de um adolescente, nós falamos sobre a compaixão. E rapidamente vos expliquei que a compaixão basicamente constituída por três passos. O mindfulness, visão realista dos ganhos, visão realista dos desafios no lugar de os aumentar ou diminuir, portanto, constatar os factos, e situações tal como são, sem julgamento. Portanto, ter esta capacidade de analisar exatamente o que está a acontecer e largarmos aquela tendência de categorizar logo se é algo positivo ou se é algo negativo, se é contra mim ou a favor de mim, certo? Portanto, algo aconteceu, um facto, isto está a acontecer, é um facto. Não há julgamento de qualquer ordem, nem crítica, tá? E uma segunda fase seria a autogentileza, a escolha de ser gentil consigo mesma, a escolher acolher-se tal como acolheria um grande amigo em dificuldades. Quando está em paz consigo mesma, consegue estar em paz com o mundo. Então, aqui ter a capacidade de gerar um diálogo interno que idealmente seria amigável, seria conciliador, seria consciente e lá está, empático e compassivo, amigável, falar consigo tal como falaria com um amigo ou alguém importante para si que gosta muito. E um terceiro ponto que é a humanidade comum, portanto, normalizar as dificuldades em vez de se considerar inadequado ou inferior, ou que não acerta à primeira, ou que é incompetente e que não consegue fazer as coisas da melhor forma. Aceitar que errar e ter desafios faz parte da condição de ser humano. E educar, de facto, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa que seja capaz de ser uma forma ou uma receita de bolo. Não, porque estamos a educar um ser humano que vai ter vontades próprias, necessidades próprias, hum, vai ter todo um conjunto de experiências de vida que são próprias a ser humano, e nós, como pais e mães, a única condição que temos aqui é entender de sermos aqueles orientadores, aquelas pessoas que estão ali ao lado, a guiar e a orientar rumo ao melhor resultado possível, que é termos então um adulto saudável. Entender que somos todos iguais nas nossas necessidades básicas e emocionais. Todos somos iguais nas emoções primárias e nos sentimentos. Então, nós vamos errar, os nossos filhos vão errar. Todos temos necessidades básicas, todos temos necessidades emocionais e algumas emoções são primárias, como a raiva, como o medo, como a tristeza, o nojo e a alegria, e os sentimentos, a ansiedade, a frustração, portanto, a sensação de contrariedade, sentimentos que muitas vezes surgem no decorrer da parentalidade. E, portanto, o meu convite é que nós comecemos a olhar para nós e para o nosso filho, para os nossos filhos, como um ser humano a viver uma experiência aqui em conjunto e não como um filho, algo acima ou abaixo de nós. E nós, como seres humanos, não como alguém muito bom ou menos bom. E entender que todos vamos errar e todos podemos escolher aprender com os nossos erros. Portanto, no lugar de ai, errei, tirar esta limitação e passar a questionar-se, ok, errei, como é que eu posso melhorar? O que é que eu posso fazer a seguir que faça com que esta experiência corra melhor? Como é que eu posso falar com o meu filho para que ele entenda isto, aquilo, aquilo? Como é que eu posso falar comigo mesma para que eu entenda quais são os meus sentimentos, quais são as minhas necessidades e fazer o pedido de forma correta em modo de comunicação não violenta? Com isso em mente, vou então explicar muito rapidamente o que é isto do mindfulness. Portanto, vou explicar aqui o que é isto do mindfulness. Então, o que é o mindfulness? Mindfulness significa estar atento de propósito, estar no momento presente, com qualidades como compaixão, curiosidade e aceitação. Ou seja, estar mindful
é estar no momento presente de forma agradável, no lugar de estar preocupado com o passado ou ansioso com o futuro. Então, estar mindful, ajuda-te a perceber o que é que tu estás a sentir, o que é que estás a experimentar no momento presente e sem julgar se é bom ou se é mau. Portanto, estar no passado ou no presente ou no futuro, aliás, há aqui um erro, estar no passado ou no futuro é cansativo e não resolve nada. Então, o nosso objetivo é sempre estar no aqui e agora, olhar para a situação exatamente como ela é, livre de julgamentos daquilo que já aconteceu na nossa vida no passado ou com medo daquilo que poderá acontecer, vir a acontecer no futuro. Nós podemos praticar o mindfulness de duas formas: de forma informal, portanto, em atividades como enquanto estamos a arrumar a casa, enquanto nos estamos a arranjar, e nesses momentos basta estar presente, consciente. Eu escolho focar no que eu estou a fazer agora, perceber, estou a respirar, estou a lavar a louça, então sentir a água nas mãos, sentir a temperatura ambiente, como é que está o meu ambiente naquele momento, enquanto nos penteamos, enquanto escovamos os dentes, escolher, focar, ok, eu estou a escovar o dente com a mão direita ou com a mão esquerda, eu estou agora a levar a minha mão à minha boca e vou limpar a boca. Portanto, estar presente naquele momento, no lugar de estar a escovar os dentes e a pensar no dia de ontem, o que é que aconteceu ontem, ou o que é que eu vou fazer para o almoço do dia a seguir. Portanto, escolher de forma intencional, prestar atenção ao momento presente, podendo ser através da respiração ou apenas da atenção focada naquele momento daquilo que nós estamos a fazer, está bem? Então, sentir o que estamos a fazer naquele momento. Também pode ser feito de forma formal e aqui deliberadamente paramos, talvez possamos sentar-nos numa cadeira, colocar as palmas das mãos viradas para cima para dar a informação ao nosso subconsciente que nós estamos tranquilas, que estamos em segurança e nesta forma escolher respirar, então inspirar pelo nariz, enquanto enchemos a barriga de ar, e expirar pelo nariz, enquanto encolhemos a barriga de ar. E aqui mais uma vez, inspirou, segura um pouco, expirou, segura com o peito sem ar. Mais uma vez, inspira pelo nariz, barriga grande cheia de ar, segura um pouco, expira pelo nariz, enquanto encolhe a barriga e segura um pouco. Neste momento, nós podemos apenas escolher focarmos-nos na nossa respiração. Como é que o ar entra pelo meu nariz? Como é que o ar fica na minha barriga, no meu ventre, quando eu tenho o diafragma cheio de ar? Como é que eu me sinto quando expiro o ar pelo nariz e escolho relaxar deliberadamente? E como é que eu me sinto quando o ar sai e eu fico com o diafragma vazio e encolhido? Então, isto pode ser uma forma de mindfulness, apenas ficar focada, neste caso, na respiração. E podemos utilizar este momento para outras formas, como para fazer outros exercícios, como vamos ver a seguir. Está bem? Então, o que é que eu gostaria que vocês entendessem? Que o mindfulness não é meditar e ficar no vazio. Não, nós podemos deliberadamente escolher prestar atenção a algo, à respiração, a um movimento, a um som, ouvir um pássaro, escolher olhar para o sol, para o céu, escolher procurar deliberadamente prestar atenção ao belo, ao cheiro do verão, da primavera, do inverno, às cores à nossa volta, das árvores estão coloridas, as folhas estão mais castanhas, estão mais verdes, tá? Então não é não pensar, é escolher direcionar a nossa atenção para algo que nós escolhemos, que pode ser então, como já mencionei, a respiração, focar no belo, num som, observar algo. Então, não tem que se ficar na posição de lótus, não é realista isto. Podemos estar num momento mindful, enquanto estamos a fazer alguma ação, portanto, estamos a fazer um momento mindful ativo. Não tem fundamentos religiosos, não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com a igreja, tem apenas a ver com onde é que nós vamos direcionar a nossa atenção e também não tem que ser uma atividade zen, não tem que ser algo
assim com um ritual super muito sofisticado. Basta apenas escolher. Agora, neste momento, eu escolho prestar atenção em algo. Gostava também de vos chamar a atenção que é normal que, quando deliberadamente escolhemos prestar atenção a alguma coisa, a nossa mente tente fugir. É um mecanismo da nossa mente que a nossa mente tem. Tá bem? Então, aqui, nesse momento, a única coisa que há a fazer é voltar a atenção daquilo que nós escolhemos. Se foi a respiração, se foi prestar atenção a um som, se foi prestar atenção ao ambiente que está à nossa volta, se foi prestar atenção ao nosso corpo enquanto a água corre nas nossas mãos, enquanto sentimos a escova na nossa boca, está bem? Então a mente vai fugir e a nossa única tarefa é voltar para aquilo que nós escolhemos focar a nossa atenção. Benefícios. Então, os benefícios do mindfulness são que melhora o foco e concentração, produz relaxamento e descanso mental de qualidade, principalmente quando fazemos aquelas respirações de forma consciente, melhora a nossa produtividade, a nossa criatividade, melhora o nosso autoconhecimento, a capacidade de saber o que é que está a acontecer connosco, com o nosso corpo, que sentimentos estamos a ter, que necessidades estamos a ter e desenvolvemos também maior tolerância perante os desafios. Então, na maternidade, na parentalidade, nós sabemos que os nossos filhos, os nossos companheiros em casa, a nossa família, até a nossa casa por si só, tem o potencial de criar, de servir de gatilhos. Então, quando nesses momentos nós escolhemos fazer uma pausa para respirar, talvez agradecer porque temos uma casa, agradecer porque a nossa família está bem, está saudável, ou focar, direcionar no lado positivo das situações. Pelo menos eu tenho o meu filho e ele está aqui em casa e está comigo. Por exemplo, está bem? Então, fica aqui também esses benefícios. Um, Paralelamente, ajuda a reduzir o stress, a ansiedade e a depressão. Lembrando que, quando falo aqui em depressão, não estou a falar num diagnóstico médico, está bem? Estou a falar naquela depressão, aqueles momentos em que nós nos vamos mais abaixo, há dificuldades do dia a dia mais desafiantes de lidar e, portanto, nestas horas, fazer uma pausa para respirar, focar na gratidão, por exemplo, agradecer por coisas boas que nós já sabemos, coisas simples do nosso dia a dia que nós, que são boas, que correram bem, que vimos, que observamos, que sentimos, já é o suficiente para dar um up às nossas emoções. Aumenta o nível de energia, a performance escolar e ou profissional, portanto, escolar dos nossos filhos, quando nós conseguimos convidá-los a que eles pratiquem mindfulness, e profissional, no nosso caso também, não é? Porque precisamos de estar lá, conscientes e atentas, e aumenta também a nossa criatividade. Então, é muito mais fácil implementar uma estratégia de mentalidade, de parentalidade consciente, neuroconsciente, do que quando estamos cansadas, debilitadas, irritadas, frustradas com a situação que acabou de acontecer. Então, durante a prática, nós podemos escolher estar numa postura mindfulness ou não, portanto, palmas das mãos viradas para cima, sentados com a coluna ereta, ou pura e simplesmente prestar atenção ao nosso corpo, à nossa envolvência, às nossas sensações. Podemos focar na nossa respiração, ou num som, ou em agradecer, ou em enviar bênçãos para as nossas pessoas queridas. Podemos direcionar o nosso foco a algo que nós deliberadamente escolhemos, ganhar consciência, ficar atentas ao que estamos a sentir, ao que estamos a pensar, ao que estamos a dizer a nós próprias, de preferência, quando estamos direcionadas para um foco externo, tentar que seja para fora, então, ficar atenta se é um som, se é a gratidão, se é a sensação, ou quando é para dentro, portanto, o que é que eu estou a sentir, o que é que me fez agir desta forma, como é que eu poderia fazer diferente, tá? E, portanto, a outra coisa que é muito, muito importante é sem julgar, aceitar que isto aconteceu, sentir compaixão por nós, pelos outros e sem julgamento, no sentido em que as coisas não têm que ser todas boas ou más. Então, algo aconteceu, isto é um facto, e com base nisso, escolher as nossas ações. Alguns obstáculos que podem encontrar de facto falta de concentração, é normal, a nossa mente não está habituada a fazer estas pausas, então ela vai criar alguma resistência,
querer fugir para outro sítio é normal, basta voltar a nossa concentração àquilo que escolhemos. Lembro, respiração, focar no belo, gratidão, um som, em algo que nós decidimos, sensações do nosso corpo, portanto, naquilo que nós decidimos focar. É possível que quando estamos a fazer um momento de mindfulness de respiração, possamos sentir algum sono ou até algum aborrecimento. É normal, a nossa mente vai criar ali, devia estar a fazer outra coisa. Tudo isto é normal. O único meu convite é que voltem a focar naquilo que decidiram, ou talvez até ficar mais ansioso numa primeira fase, não é? Então, às vezes, eu vou convidar-vos aqui a fazer uma visualização de como é que pode acontecer aquela conversa. É possível que fiquem um pouco mais ansiosos. E aí basta então voltar a atenção à respiração, palmas das mãos viradas para cima e fazer uma respiração em modo consciente. Então, gostaria de trazer este insight. Podemos nem sempre gostar, a nossa mente não vai sempre gostar, vai querer fugir, e o meu convite é que devem apenas continuar. Lembrarem-se que requer treino e que vai ajudar a viver mais e melhor e a ter relações mais saudáveis, mais equilibradas, mais reguladas. Então, como é que praticar o mindfulness pode ajudar? Já eu gostava de vos mostrar aqui a fisiologia comparada, ou seja, estudos indicam que quando nós estamos em stress, quando algo no nosso ambiente nos provoca alguma ativa o nosso sistema de fuga, entramos aqui no sistema de alarme. Então, a nossa capacidade de raciocínio e de aprendizagem fica diminuída. O sistema de sobrevivência, quando entra em fica ativo, entra em modo luta, fuga ou bloqueio, e nós vamos produzir uma química negativa de cortisol e adrenalina. Paralelamente, a nossa capacidade pulmonar vai reduzir, portanto, nós vamos receber menos oxigênio, e quando temos menos oxigênio, o nosso sistema de alarme diz que não é prioritário irrigar o córtex pré-frontal, porque ele vai atrasar-nos, ele é mais lento, e, portanto, vamos mandar o sangue apenas para as partes mais importantes do nosso corpo, seria, neste caso, para lutar, fugir ou bloquear. Então, enviará mais sangue para as pernas, para as mãos, para músculos grandes do nosso corpo, porque nós estamos literalmente a preparar-nos ou para lutar ou para fugir, e quando percebemos que não vamos conseguir fazer nada disso, literalmente nós bloqueamos e, portanto, o córtex não é irrigado. O nosso batimento cardíaco fica acelerado e, em consequência de tudo isto, vamos ter um sistema imunitário mais baixo, baixa energia, problemas digestivos em alguns casos, dores musculares, dores de cabeça, enfim, toda uma sintomatologia certamente em stress contínuo, vocês sabem que sentem isso no corpo. Paralelamente, quando nós conseguimos então parar deliberadamente alguns momentos do nosso dia para respirar, a nossa capacidade de raciocínio e aprendizagem fica aumentada, porque o córtex pré-frontal, que é aquela parte que tem a capacidade de tomar decisões, que é aquela parte que tem vindo a aprender a parentalidade consciente, é aqui que este córtex precisa de oxigênio para então conseguir ser criativo e implementar as estratégias que nós temos vindo a aprender. Então, quando nós respiramos, o nosso sistema parasimpático entra em ação e nós ficamos com uma sensação de segurança, produzimos uma química positiva, como oxitocina, endorfinas, dopamina e serotonina, e, portanto, é muito mais fácil para nós sentir empatia, sentir compaixão por nós e pelos nossos filhos. Portanto, a nossa capacidade pulmonar vai ficar mais aumentada e quando nós temos mais oxigênio chega ao córtex pré-frontal e, portanto, que é aquela parte que nós precisamos para conseguir ter uma conversa, gerir os nossos impulsos, ter então uma conversa calma, serena, tranquila, está bem? E até encontrar estratégias junto dos nossos filhos para pensarem, convidá-los a fazer então as tais perguntas poderosas, convidá-los a pensar em sugestões, em soluções. Portanto, é tudo sempre a ganhar, ganhar, ganhar. Parar para respirar. Então, 1 minuto, 2 minutos, 3, 5 minutos de respiração consciente por dia, não sabe o bem que lhe fazia. Portanto, vai aumentar o nosso sistema imunitário, vai trazer mais vitalidade e energia e vai, em seguimento, criar maior bem-estar no geral. Está bem? Então, o segredo para que nós consigamos estar mais presentes, sermos pais e mães mais equilibrados e termos esta capacidade de nos regularmos a nós para conseguirmos corregular com os nossos filhos, é
uma coisa muito importante é a respiração, portanto, é o ponto onde nós conseguimos travar aquela produção de química negativa como cortisol e adrenalina, porque ao respirarmos, vamos trazer, ativar o nosso sistema parasimpático para um sistema de calma, para um sistema afiliativo, empático, conseguir, portanto, sermos mais empáticos e compassivos. Então, direcionar a nossa atenção de forma intencional para algo específico, alcançamos descanso mental. Então, o meu convite é que vocês deliberadamente escolham parar para respirar e prestarem atenção a algo. Sensações do corpo, sons, apreciar o belo, praticar a gratidão ou aquela técnica que partilhei convosco, que é a meditação, harmonia, coração, mente. Então, afinal, como é que os pensamentos geram ansiedade? Porque no fim, como já vos expliquei, nós vamos tendo momentos em que, quando entramos em casa, algo aconteceu que cria logo ali um looping mental, também falei durante o encontro. Então, algo acontece no nosso ambiente que nos gera ansiedade. Basicamente, acontece qualquer coisa assim. Chegamos a casa, há um pensamento ou uma constatação: o meu filho não arrumou o quarto. E a partir deste pensamento, algo que acontece, deste estímulo, a nossa mente vai continuar a ruminar. Portanto, e o meu filho não arrumou o quarto, e se no futuro ele não for um bom colaborador, e se no futuro ele não conseguir ter a vida dele orientada e organizada, e, portanto, no trabalho também ser uma pessoa desorganizada, de algo interno. Começamos nós também a pensar, e se eu não for capaz, e se eu não for boa mãe, e se ele não gostar de mim porque eu coloquei limites? E se ele não gostar de mim porque eu agora vou ralhar outra vez? Não consigo implementar aquelas estratégias que foram partilhadas durante os encontros? Vão criar uma reação, que seja ansiedade, um medo, uma tristeza. Então, está qualquer coisa como isto. Existe um evento que cria um pensamento e que pode, normalmente, devido ao viés negativo, é um pensamento que pode ser negativo quase sempre. E se eu não for capaz, e se eu não sou boa mãe, e se ele crescer e não for um bom profissional, e por aí adiante, este pensamento vai gerar sentimentos, medo, ansiedade, tristeza, frustração, raiva. Com base nestes sentimentos, nós vamos ter comportamentos que podem ser então ficar nervosas, ficar mais irritadas, impaciência, mais impacientes, discutir mais, exigir obediência, ser mais autoritário ou até ser mais permissivo, lá está, para que o meu filho não deixe de gostar de mim. E isto vai gerar resultados. Então, nós vamos ficar muito mais cansadas mentalmente, talvez mais desmotivadas até para implementar as estratégias. Pode gerar problemas de saúde física e emocional, baixa performance como mães, como pais e às vezes até isolamento social. Eu nem quero falar mais. Então, nós afastamos-nos. Cria mesmo um afastamento. Às vezes, um afastamento em família, que não é isso que nós queremos. Então, o meu convite aqui é que quando nós começamos a perceber que algo está a acontecer no nosso ambiente, nós criamos logo aqui uma pausa para respirar. Ou não ficou como eu quero, mas nós podemos logo aqui aplicar aquela técnica stop e respirar. Ok? Então, até vou pôr aqui H2O. H2O não, sim. O2. Tá? Respirar. Porque quando nós bloqueamos aqui, aplicamos a técnica stop, dá tempo para nós percebermos o que é que estamos a dizer a nós próprias e mudar esse registro. Então, se no lugar de eu não for capaz, eu acreditar que eu consigo, eu sou capaz, eu confio nas minhas capacidades como mãe, eu dou o meu melhor, eu escolho ser empática comigo e com o meu filho, eu reconheço, eu escolho reconhecer aquilo que o meu filho faz bem. Então, à partida, os nossos sentimentos vão ser outros, serão quase certeza de confiança, tranquilidade, motivação, alegria, inspiração, criatividade. E os nossos comportamentos vão ser mais alinhados com aquilo que nós queremos na parentalidade consciente. Então, motivação para ser empática, motivação para criar um vínculo positivo, conseguir conversar, conseguir negociar, conseguir fazer acordos, tempo para fazer o que gostamos, muitas vezes quer estar com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, não é? Confiança na sua própria maternidade, na sua capacidade de ser aquela mãe que não é perfeita, é humana
e melhor capacidade de conexão. Portanto, nós conseguimos relacionar-nos muito melhor com os nossos filhos quando vimos de um lugar de amor, de um lugar de calma, de tranquilidade, de alegria. E os nossos resultados definitivamente serão mais energia, mais foco nas soluções, melhor relação consigo mesma e com os outros e com a família, portanto, melhor saúde mental e física, ou seja, o resultado vai refletir-se em todo o ambiente familiar, nessa relação de parentalidade que vamos passar a ter com os nossos filhos. Então, aqui o meu convite, mais uma vez, é trazer-vos também um insight sobre o diálogo interno e isso falarei no próximo vídeo.